Porque o crime, ele tem que ser gravado, né? O crime tem que ser gravado. Vou começar aqui compartilhando os jogos que vocês produziram. Deixa eu abrir meu navegador aqui. Quem me enviou com anexo foi Thiago, Samantha, Jasmine e Amália. Vou começar por Amália. Tá? Vou começar aqui por Amália. Vou dar um play aqui. Ah, a Amália fez com o mouse. Ah, Amália, tudo bem. É um começo. Só que eu uso o mouse e a bolinha não faz nada, né? Ó, tô batendo na bolinha aqui, ó. Então, entendi. O código da bolinha se movimentar tá aí. Mas eu não tô batendo, dar uma porrada nela aqui não, tá? Então o começo tá aí. Mas só o começo. Só é clicar em compartilhar. Ah, boa pergunta. É o seguinte. Quando vocês se cadastram no Scratch, eles mandam e-mail para o e-mail que você cadastrou. Se você não ir lá no seu e-mail que você cadastrou e clicar para confirmar que aquele e-mail é seu, eles mandam um linkzinho para você confirmar. Todo programa faz isso, todo jogo que você se cadastra faz isso. Ele manda um e-mail para você, você tem que clicar lá no link para confirmar. Se você não clicar no link para confirmar, ele não deixa você compartilhar seu projeto. Porque ele não sabe se você colocou e-mail qualquer de outra pessoa só para poder usar o programa. E aí, se queima. Professor? Oi. Eu fiz, só que é isso, eu não consegui compartilhar. É por conta disso. Vocês têm que ir lá no e-mail de vocês e clicar no link para confirmar o e-mail. Só depois disso que ele libera o botão de compartilhamento. Ah, entendi. Beleza. Deixa eu ver o de Jasmine. Jasmine também não confirmou o e-mail não, Jas. Eu tenho que confirmar lá. Para mim poder ter acesso. Mas assim, ó, isso é algo que eu nem sabia. Eu fiquei sabendo durante a semana. Minha turma da semana, ela estava me encaminhando o projeto, eu não estava tendo acesso. Aí eu entrei e criei uma conta nova. Quando eu criei uma conta nova, eu fui direto tentar fazer um trabalho para compartilhar e não aparecia o botão de compartilhar. Nem lá nas minhas pastas, nem dentro do programa. Aí eu comecei através daquela tática lógica, dizer, bem, o que é que eu fiz no outro que eu não fiz aqui? E aí cheguei à resolução que era a confirmação. Depois que eu entrei lá no e-mail, confirmei, ele me liberou compartilhar meus projetos. Deixa eu ver o de Thiago aqui, que pelo visto é parecido com o de Ellen. Ah, o de Thiago tem um cachorro aqui, ó. Ó. Aí sim, hein? Vamos ver se vira. Não, ele dá um moonwalk. É o cachorro do Michael Jackson. O movimento tá aí. Ó. Fofinho. Abaixo. O rabo ajuda ele a descer e a subir, ó. É tipo aquele personagem do Sonic. Esqueci o nome que tem. Sumiu, tchau. Meu Deus. Mas tá feito, viu? Movimento básico, ó. Tá soltando os tiros. Até os tiros ele colocou. Se você andar rápido, o tiro sai de qualquer maneira. Vou segurar aqui para ver. Ó. Perfeito. Ele ainda colocou aqui no título, ó, cachorro rebaixado 1.0. Tem menino, não sei não. Pode mandar? Manda aí que eu dou uma olhada. Vou ver agora o de Samantha.
Eu não tenho maturidade para essas coisas. Não. A quinta série que habita em mim não tem maturidade para essas coisas. Atenção, cenas fortes. Olha para ele. Nossa, a internet tá horrível. Really? Primeiro que já tá aqui, ó, que cabe processo, tá? Me colocando de mulher aqui. Primeira coisa que cabe processo. Mas tudo bem. Vamos continuar. Ó. Meu Deus. Aí não. Aí você trollou demais. Você trollou demais. E eu achando que Adriano não podia piorar. Aí trollou muito. Aí trollou demais. O que é isso? Que cava mais linda, é? Obrigadão, Samanta. Quiser sair do curso, só ficar à vontade aí. Tem 2 finais. Ela colocou 2 finais. A criatividade deste ser humano é muito bom, cara. A criatividade Samanta te ama. ou a loucura, né? Às vezes é uma falta de sanidade. Mas tá certinho aí. Ô, Samanta, você tem como dizer qual é o segundo final? Porque o que é que eu tenho que fazer para ir para o segundo final? Que eu não sei qual é, não. Não sei. Mas eu prefiro também não saber às vezes, tá? Muito bom, Samanta. A programação ficou top, o estilo sai, tá? Quanto à parte pedagógica da coisa, você aprendeu, tá legalzão, tá? Quanto à nota, aí é subjetivo, né? Aí depende do professor. Eu vou pensar quanto é que você merece perder. Tá bom? Adria, mandou no WhatsApp? Mandei. É para mim chegar até 10 pontos. Como é que eu chego? Matando Alex? O Alex me matando, que é um jogo violento, né, Samuel? Deixa eu ver aqui. Meu amigo, velho. Tá de... Eu me recuso. Eu perdi de novo. Eu perdi sem... Eu sou muito ruim. Acho que eu fico tão indignado com essas coisas. Deixa eu ver se eu entendi. Você é Alex e tá se matando? Meu Deus. Tá bom. É um jogo... Eu não entendi. É a cabeça de Samantha. Você já ouviu falar num desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob? É porque eu acho que não é do tempo de vocês, tá? Aqui é a cabeça de Samantha. Deixa eu sair esse comercial aqui. A cabeça de Samantha é aqui. Era para ser o Fantástico Mundo de Samantha. Que é um mundo muito louco. É um mundo que só ela consegue compreender. Tá? Para quem não conhece o desenho, é antigo, eu recomendo, tá? É o desenho que eu mais gostava. O garoto parece ser autista, mas o legal é isso. Tá? Bem, vamos para o jogo de Adrian agora, né? Espero que
não seja denegrindo a imagem do professor. Isso é uma parte importante. Meu amigo. Pronto, junta você e Samantha e já cria um jogo compartilhado aí, tá? Como é que ele só movimenta ou ele atira alguma coisa? Ele só movimenta, professor. Você quer soltar aí um quadradinho de 8, um negócio assim. Beleza. Denegrindo a imagem do funkeiro também. Certo, tá errado não. Ah, mas aí pode, né? É o seguinte. A gente vai abandonar o Scratch, como eu falei. Quando vocês voltarem aqui, vocês podem entrar na turma de Scratch. E a gente vai começar a usar aplicativo do celular, tá? Eu tô atualmente testando 2 para a criação de RPG, tá? Próxima aula a gente já começa a usar, que vai ser outro aplicativo que a gente vai usar durante o curso. Mas, todavia, eu preciso primeiro criar o roteiro do meu RPG. Oi. Professor, Oi. e se enviar depois, tem algum problema? Não, Se não enviar tem problema, não. depois? Não tem problema. Ok. A gente vai ver qual o passo a passo para a gente criar, porque assim, antes de eu ir para o programa, diferente do Scratch, que nossa finalidade é a gente fazer a programação, o foco é programar, é aprender como programa, não necessariamente uma história, um jogo mais rabiscado. O RPG não. O RPG, antes de você ir para o programa, você tem que ter a história, você tem que ter o contexto, você tem que ter o universo. Então, o que a gente vai aprender hoje é o básico para a gente começar a criar o nosso RPG eletrônico, tá? A gente vai pegar alguns elementos do RPG de mesa para ajudar a gente, tá? Mas não é um todo, é alguns pontos, porque quem já mestrou RPG, eu mestro RPG de mesa, a gente tem que estar criando muito, escrevendo muito, gancho de história, NPC, a gente tem que estar criando muita coisa. A gente não vai precisar criar tudo isso. Aqui eu sintetizei 5 ou 6 itens que vocês, individuais ou em equipes, vão ter que criar para montar depois o jogo no celular, de acordo com o que você criou no projeto. Tá? Bem, eis que você pode estar me perguntando, professor, por que RPG? Né? Então, por que o senhor escolheu que a gente vai, depois do jogo de plataforma, a gente vai criar RPG? Porque o senhor gosta? Porque o senhor é fã? Não. Tá? Primeiro que se a gente tivesse no presencial, a gente usar o RPG Maker, que é um programa de criação de RPG. Segundo que o RPG, ele é um jogo um pouco mais complexo do que os outros, porque envolve um roteiro de aventura. Tá? Um roteiro um pouco mais rabiscado, e aí você tem que trabalhar com muito mais, principalmente um programa RPG Maker, com muito mais estatística, número, tá? Possibilidades. Então, o RPG não foi escolha minha, é porque, como a gente não vai usar o RPG Maker, eu vou usar um aplicativo de criação de RPG do celular, e a gente precisa. Peraí, tinha uma mensagem aqui. Beleza, Bia? A gente precisa, então, saber como faz essa criação. Além disso, o RPG, como eu falei nas aulas anteriores, ele tem uma influência muito, mas muito grande em todos os outros jogos, ou pelo menos em 99% dos outros jogos. Né? Tem características que são oriundas do RPG nos outros jogos. Então, nada mais louvável que a gente aprender a criação de um RPG. Beleza? A primeira coisa que eu tenho que pensar na criação do RPG é o tema. Tá? O tema, ele pode ser um tema específico, tá?
ou pode ser um conjunto de temas, tá? Vamos por simples. Primeiro, o tema pode ser aí, ó, terror, né? O terror é o medo do que você não... Na maioria das vezes, né? O terror é medo do que você desconhece. É o medo do desconhecido, né? Ficar num breu, no escuro, para a maioria das pessoas, causa terror, né? Causa pânico, causa medo. O terror, ele está intimamente ligado ao medo, tá bom? E geralmente é coisa que você não sabe explicar, ou que você desconhece. Se sua proposta de jogo é causar terror nas pessoas, você tem que ter Se sua proposta é causar terror, você tem que ter ali um roteiro que proponha isso, que chegue a esse ponto, tá? Falando de RPG de mesa, fazer um RPG de terror é muito complicado, né? Porque um RPG de terror, quando você está narrando presencialmente, depende de como você narra, quando você fala mais alto, quando você fala mais baixo, quando você usa recursos simbólicos. Mas para RPG de virtual, eletrônico, você consegue, você tem vários jogos que tem essa proposta de terror, tá? O mais conhecido, eu acho, que é Eu esqueci o nome do jogo agora, que tem uma mão no meio de duas palavras. Esqueci o nome do jogo. Devil Alone? Não lembro agora, mas tem muito jogo de terror. O último que saiu foi de sucesso. Foi o Call of Cthulhu. Você encontra ele hoje em dia para jogar. Pode ser medieval e todo mundo, quando lembra RPG, a primeira coisa que tem em mente é RPG medieval, né, que é, inclusive, o tema da minha capa, né? Eu tenho aqui um orc e tenho aqui um humano, né? Medieval é o que se popularizou mais por conta das obras de Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, o Hobbit, todos aqueles contos de Tolkien. Medieval, então, tem a ver com fantasia, né? Um mundo fantástico. Então, você vai ter ali medieval fantástico como principal tema. Professor, mas existe RPG medieval que não é fantástico. Existe, tá? Mas não é o mais comum. Geralmente, o mais comum é quando tem uma fantasia, né? Mas também existe RPGs que se passam no século XVII, XVI, século XV, que retratam um pouco da nossa realidade. Outro tema que você pode escolher, que você pode trabalhar, é o de pirata, né? Então, saque, muito crime, né? Você vai ter ali muita morte, muita punição, enforcamento. O tema pirata ele é mais 18 na maioria dos RPGs, porque a gente sabe por quê, né? É uma terra sem lei, né? Então, o crime no RPG pirata é meio que recompensado, né? Mas é um tema legal. A gente tem colonial. Geralmente, o tema colonial é quando eu quero retratar um fato histórico, né? Então, por exemplo, meu RPG vai ser sobre o Brasil colônia. E aí eu tenho algumas missões para fazer para Dom Pedro, né? Geralmente, o colonial ele não vai ser fantástico, mas você pode inserir fantasia, né? A gente tem um folclore aí com alguns mitos, como a caipora, o saci e tal, e você pode usar isso para criar seu RPG, tá? Não tem problema. Você tem horror. Enquanto o terror é medo do desconhecido, é medo do inexplicável, o horror, ele é medo do que você conhece. Assim, o horror não está tão ligado a medo. O horror está mais ligado a escárnio, a agonia, tá? De causa horror ver um animal engolindo um humano, por exemplo, um leão arrancando o braço de um humano. Isso é horrorizante, né? Isso causa pavor, horror em você. Não necessariamente medo, porque, por exemplo, às vezes você está assistindo isso em sua tela, foi algo que aconteceu em um zoológico. Né? Você não tem medo, porque isso não tem como acontecer com você. Né? Você não está lá, mas isso causa horror em você, causa uma certa agonia, aflição. Tá? E tem como você colocar horror
no RPG também tem. É um tema muito abordado, principalmente por Lovecraft, tá? Você vai ter muitos livros que vão ter horror também. Você vai ter o tema investigativo, que o mais notório são as histórias de Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes, né? Acho que é a obra de investigação mais conhecida no mundo, mais lida, mais reproduzida, mas a gente vai ter também algumas outras séries que vão retratar a investigação, como CSI, Bones, Alienista, algumas outras séries que vai ter ali também investigativo e que vocês podem se inspirar também. Tem um futurista, Star Wars, por exemplo, é um filme futurista e é um tipo de cenário, né? Um tema que você pode abordar, né? Daqui a 200 anos, como é que vai ser a gente? Você pode criar esse universo utópico aí e abordar o tema futurístico. Um filme muito conhecido também que explora isso é O Exterminador do Futuro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, mesmo que não tenha assistido. Pode ser pós-apocalíptico, que é quando aconteceu uma tragédia e agora está todo mundo virando zumbi, pelo menos a maioria. Eu acho que o jogo que mais lembra isto é o Resident Evil, né? Acho que é com a Umbrella Corporation. Então, você tem temas que têm referências no mercado que você pode tomar como exemplo, e não fazer uma cópia, você pode tomar como exemplo. E você pode misturar os temas. Por exemplo, investigativo e horror. A série O Alienista, que eu recomendo muito, a não ser que você tenha estômago fraco, mas se você tiver um estômago bom, eu recomendo, tem na Netflix a primeira temporada, a segunda vai sair daqui a um tempo. O Alienista, ele é um investigativo de horror, tá? Então, você tem como misturar. Você vai ter pós-apocalíptico tanto como The Walking Dead, como Resident Evil, como no espaço, que tem um filme também que acontece um acidente no espaço e aí tem uns monstros que parecem uns zumbis, que também, se eu não me engano, no jogo Halo tem uma coisa parecida com essa. Você pode botar pirata e terror, pirata e colonial. Você pode misturar ao máximo. Inclusive, eu como professor, eu posso ensinar com um tema específico. Então, se eu quero ensinar para vocês sobre o período absolutista, né? Sobre o período absolutista. Eu posso colocar pirata e futurista, o pior que tem. O pior que tem. Sim. Sim. Eu posso ensinar para vocês, por exemplo, sobre o período absolutista com RPG. Né? Então, o tema vai ser o absolutismo no século XVII. Tá? E aí... Século XVII, André? Século XV. Tá? Eu que gosto de história já vi vantagem. Como? Eu que gosto de história já vi vantagem. Ah, não, para a história é maravilhoso. Existem vários estudos científicos que falam do uso do RPG para ensinar história e matemática também. Tá? Então, tem como, tá? Eu passaria essa experiência para vocês se fosse presencial, né? Eu podia tirar uma parte da aula para narrar alguma aventura para vocês ali durante um tempo para mostrar como é que a gente pode criar e desenvolver isso, tá? Mas não vai ficar, não se assustem, Samantha, pode ficar tranquila que a gente não vai criar um livro, uma história quanto a isso, não. O que a gente vai fazer é pontuar tópicos que servirão como referência na hora da minha produção. Para mim não fazer uma coisa bem nada a ver. Tá? Por exemplo, botar uma nave espacial e colocar, sei lá, colocar um cara a cavalo e a nave passando. Não faz sentido, tá? A não ser que a pessoa tenha tomado algum produto ilícito, ele está conseguindo ver nave futurista e o pessoal andando de cavalo no mesmo lugar, no mesmo espaço, não sei, tá? Mas para não ter uma discrepância na ideia, para a pessoa compreender o que ela está fazendo, é importante a gente pontuar. E mais importante ainda é primeiro decidir qual tema. O que é que eu quero abordar, o que é que eu quero explorar, o que é que eu quero que o meu jogador sinta,
Isso vai ser definido através do tema, tá? Que tem números. Depois que eu decidir o tema, eu vou decidir qual universo. Você vai ter em alguns livros falando universo e outros vão chamar de mundo, que é praticamente a mesma coisa, a finalidade aqui é a mesma. Você vai decidir aí se ele é real, fictício ou ambos. Ou seja, se o universo é real, alguém sabe me dar um exemplo de um filme que se passa no universo real, no universo nosso? Agora, um filme de aventura, tá? Comédia romântica não conta. E aí, qual filme de aventura que você fala? Não, se passa... Perfeito. Resgate. Volta ao Nossa, esse Mundo em filme 80 dias é aventura? Volta muito... sim. Tá. Volta ao Mundo em 80... Também não assisti. Vocês só estão falando de filme que eu não assisti. Pirata do Caribe. Viagem pode ser considerado? Esse eu nem Viagem ao conheço. centro da Terra? Ah, o antigão lá? Pode. Pode. Pirata do Caribe, não. Tá? Não é o universo real, não. Mas Viagem ao Centro da Terra é. Então, o real é quando isso está se passando no nosso mundo mesmo. É como se realmente isso fosse possível acontecer, né? Por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha se passa numa cidade, na cidade americana, né? No universo real. O personagem é fictício, obviamente, mas o universo que ele convive, que ele interage, ele é um universo real. Ele existe. Aquelas ruas existem, aquelas marcas existem, aquele tipo de construção, o planeta é organizado daquela maneira, né? A divisão territorial, tudo. Aquele país existe. Fictício é quando o filme se passa num universo totalmente fictício. Não tem nada de real ali. A gente pode até fazer analogias, comparações. Tal lugar parece muito com tal lugar. Mas ele não existe. O universo como um todo não existe. Me dê exemplo aí de filmes que tem de aventura que tem universos que são fictícios, 100% fictícios. E aí? Nenhum? Tô achando que todo mundo aqui só assiste comédia romântica. Jumanji? Nada a ver, professor. É Os Vingadores? Porque, tipo, passa no universo real, mas não é tão real assim. Mas não é 100% fictício. Não. Jumanji? Jumanji também não. Jumanji ele se passa num ambiente real, aí depois ele transporta você. Eu não sei qual da Jumanji você está falando. Nunca Estou falando assisti do isso. primeirão. Do primeirão. Tem um garoto com o Robin Williams, que ele tem Já um assisti esse aí. Jumanji 2, cara, não conta Não não? assisti, não sei. Não sei como é que é. Malévola. Sim, Malévola. Você não assiste o quê, professor? O Jumanji 2 eu não assisti, não. Que é uma comédia, né? Pegaram um filme que era uma aventura ali bem divertida e transformaram numa O senhor comédia. não gosta de comédia? Não é que eu não goste, não. É porque algumas são bem merda. O primeiro, não. Não dá para comparar o primeiro Jumanji com o segundo, tá? O Adri, dá uma segurada aí, tá? O primeiro é épico. O segundo, pelo que eu vi as críticas O aí... primeiro é chato. Eu acho o primeiro chato. Não, faz isso não. Ai, meu coração. Já vou ter que reprovar mais gente aí. Ficou bom. O primeiro ficou bom, tá ligado? Só que o segundo eles quiseram melhorar o que o primeiro não teve, que foi comédia. E acabou que ficou muito comédia, tá ligado? Mas aí que tá, o filme não era de comédia, né, velho? Então, é isso que eu não entendi, mas... Porque Ficou virou... bom. Vocês já ouviram falar na expressão trash americano? Virou para... É um termo pejorativo para falar de um filme que não tem nada, que é tiro, porrada e bomba. Não precisa de roteiro. Você faz um bocado de cena de ação, mistura ali, faz o pacote e joga. O pessoal compra por conta disso.
né? Não tem roteiro, não tem fotografia, não tem nada, tá? Não, mas realmente a gravação do filme ficou foda. O negócio é a história que perdeu a história toda. Ô, Adriano, o problema não tá aí, tá? Porque a avaliação aqui nem é de gosto, é de técnica, tá? Por exemplo, quer ver um filme que vocês gostam muito? E se você perguntar a qualquer pessoa que gosta de cinema, ele vai dizer que só funcionou até o segundo ou terceiro. Eu não sei como é que é ele em português. Velozes e Furiosos, o nome em português. É o quê? Correto. Qual é o roteiro que tem? Qual a história que tem, tem começo, meio e fim? O que eles fizeram Não assisti nenhum. depois do terceiro foi fazer um monte de cena de ação, cenas cortadas, parecendo coisa de novela, cena cortada que não tem continuação nenhuma, que tipo assim, se aquilo ali não tivesse no filme, tirasse, ninguém nem ia fazer diferença. Ninguém nem ia notar que aquilo tinha que acontecer. Eles fizeram e eles sabem que vende porque é ação todo momento, ação, né? Mas roteiro mesmo, preocupação com jogo de câmera, com figurino, tá? Não, dane-se, né? Por isso que esses filmes não ganham Oscar, não ganham nada, porque é trash, né? Tem filme de terror americano também que é trash puro, né? É um monte de sangue, é sempre o mesmo filme. Você tem ali adolescentes que vão acampar, que vão num lugar, aí daqui a pouco começa alguém sair, um serial killer sair matando todo mundo, sangue toda hora, perseguição toda hora. Um dia eu já gostei disso, porque eu não ligava para os outros pontos. Mas depois que eu descobri... Dark é uma série, né? Dark eu não assisti a primeira temporada toda, mas Dark ali tem conteúdo, né? Ali não dá para culpar. Harry Todo Potter... mundo tá falando dessa série. Pô, ela parece boa, viu, velho? Ela parece Fala muito de boa. Aí você vai viajar muito. Eu recomendo... Você tem quantos anos? 16. Então não pode, gente. Você vai tentar descobrir, tá? Se